paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido e amado irmão, o Papa Francisco ele morreu e nós estamos aí na expectativa do novo Papa que vai surgir, né? Então, dependendo do Papa que vai ser escolhido, uma profecia bíblica pode ser desencadeada, né? A Bíblia fala de uma religião apóstata que vai surgir na cristandade e que vai, na verdade, apoiar o anticristo, o homem do pecado, aquele que vai se levantar contra tudo que se chama Deus e vai exigir adoração. Eu gostaria de hoje tentar organizar os fatos, né? É lógico que aquilo que eu vou falar tem um pouco de interpretação, mas é 100% baseado nas Escrituras. Muita coisa a Bíblia não nos dá um detalhe e a gente precisa de imaginar um pouco como será. Então eu vou tentar fazer isso e vou tentar mostrar para você aquilo que falta para que essas coisas aconteçam e que o reino do anticristo comece aqui na terra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como que se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Querido irmão, as Sagradas Escrituras é repleta de profecias. A Bíblia fala da última etapa da história da humanidade. Essa última etapa, ela foi inaugurada com a morte e ressurreição de Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, né? Está lá em São João 14, e é isso que nós aguardamos. E Jesus deixou claro os sinais que precederiam a sua vinda. Esses sinais estão presentes e Jesus falou que eles iam se intensificando, assim como uma mulher que está prestes a dar à luz e as dores do parto vão se tornando cada vez maiores até que nasça a criança. Então, quais são esses acontecimentos? Jesus falou de acontecimentos naturais, então ele falou de terremoto, maremoto, né? Acontecimentos assim naturais que serão trágicos, né? E a gente vê que eles estão presentes, ainda numa escala não tão grande como vai acontecer na grande tribulação, porque Jesus profetizou um tempo de muita angústia na história da humanidade, que nós chamamos de grande tribulação. E Jesus falou que esse período seria um período nunca visto na história da humanidade, com coisas terríveis que irão acontecer. Ele fala de guerra, rumor de guerra, nação contra nação. Ele fala também de acontecimentos no mundo religioso. Os homens, na verdade,
vão ser iníquos, ou seja, eles vão conhecer a verdade, mas vão desejar o pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vão saber que é errado adulterar, mas vão querer adulterar. Na verdade, os homens vão se revoltar contra a fé cristã, contra a moral cristã, e nós já vimos isso acontecer, né? Nós vimos que a nossa sociedade está doente. Você não acha celular de última geração no lixo, mas tem achado criança no lixo. Vários episódios, né? Nós presenciamos aqui no Brasil um pai que a Bíblia fala que Jesus falou que o amor de muitos vai se esfriar, né? Não só o amor a Deus, mas o amor de pai, o amor de mãe. O pai, né, Nardoni, que cortou a tela de proteção do apartamento e jogou a sua filha, matou a própria filha. A Susana van Richthofen, que na verdade planejou o assassinato dos pais, porque os pais se opunham ao seu namoro com o rapaz, e ficou provado que os pais tinham razão, né? Porque ela planejou o assassinato dos pais e esse namorado com o irmão dele entraram na casa dos pais e mataram os pais à paulada, né? Que coisa terrível. Então esses são os sintomas de que aquilo que Jesus falou está acontecendo. Paulo também fala, né, que o final dos tempos seriam dias trabalhosos, porque os homens seriam arrogantes, amantes de si mesmos, e soberbos, né, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então tudo isso, esse cenário nós estamos vendo acontecer. Amém? A Bíblia também fala que vai vir um último império sobre a terra. O profeta Daniel teve revelações detalhadas dos reinos que viriam sobre a terra. Em uma delas ele viu uma estátua, né? Uma estátua gigante, e cada parte dessa estátua representava um império que viria. Então ali estava representado o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego com Alexandre o Grande, o Império Romano e o Império do Anticristo que há de vir sobre a terra. E o que está faltando para que o Anticristo se manifeste, para que Cristo venha? Então Paulo começa a falar aqui que a vinda do Senhor ela vai acontecer depois de alguns acontecimentos. Então ele fala de uma apostasia. Então a igreja vai se afastar da verdade, a cristandade vai se afastar da verdade. Ele fala de algo que detém a manifestação do anticristo. E existe uma discussão sobre o que é esse algo que o detém, né? Eu creio que realmente se refere à igreja, porque nós estamos na era da igreja. Então a presença da igreja faz com que o anticristo ainda não se manifeste. Quando a igreja for retirada, aí sim ele vai se manifestar. Eu creio, né, no arrebatamento pré-tribulacional, eu creio que a vinda de Cristo será dividida em duas etapas. Na primeira ele aparece nas nuvens dos céus e encontra com a sua igreja, e no segundo ele vem à terra para fazer justiça e implantar o seu reino, um reino que não terá fim. Bom, como será o governo do anticristo? O que a Bíblia fala sobre o anticristo? Quais são os personagens desse novo império que vai surgir sobre a terra? Meu querido e amado irmão, nós vamos ter o anticristo, que vai ser um líder político, que vai ter o apoio de 10 nações, que vai ser, de certa forma, um império romano ressurgido. E nós vamos ter o falso profeta, vai ser um líder religioso que vai seduzir as nações a adorarem o anticristo, a se prostrarem diante da sua imagem. Assim como os reis do império passado exigiam adoração, o anticristo vai ser também desta forma. O ministério da iniquidade já opera há muito tempo, né? Então o espírito do anticristo já esteve em vários reis que dominaram impérios gigantescos, impérios globais, e que se sentiam deuses e queriam até que os homens o adorassem, né? E Satanás que vai governar esses dois, o falso profeta e o anticristo. Para que o anticristo venha,
é necessário que os homens desejem o globalismo, né? O que é o globalismo? É um governo único. Então eu creio que a partir das catástrofes que vão acontecer, os homens vão chegar ao consenso, né? Vão aceitar que se estabeleça um governo único. Nós já vimos vozes aí dizendo, olha, você não é brasileiro, você é cidadão do mundo. Na época do Covid, teve um líder político aqui do Brasil que disse o seguinte, nós temos problemas mundiais, globais, nós precisamos de um governo global. Muitos artistas, né, têm divulgado a vinda de uma nova era, têm divulgado o esoterismo. O John Lennon, naquela música Imagine, ele fala, na verdade, de um mundo onde não existe fronteiras, onde não existe religião, né? Então, na verdade, ele fala de uma profecia maligna de algo que realmente vai acontecer. A Bíblia diz, né, quando disserem a paz e segurança, virá, na verdade, a repentina destruição. A tecnologia já tem unificado o mundo, né? Hoje as pessoas estão se relacionando através da rede de computadores, então a tecnologia vai dar a base para que o anticristo estabeleça o seu reino. Outra coisa é, na verdade, a organização política. Nós já vemos um mundo numa tentativa de unir os países em blocos, existe essa tentativa na Europa, através do mercado comum europeu, e muitas dessas coisas elas começam, mas não vão muito para frente, porque ainda não é o momento, né? Deus ainda não permitiu que tudo isso aconteça. Então vai se criar um governo único, e vai se possibilitar que um homem se assente nesse trono. Esse homem vai ser o anticristo, um homem maligno, um homem que vai usar de toda injustiça para reinar, um homem que vai operar até milagres de mentira, e muitas pessoas vão acreditar nele. Hoje existe a tentativa de unir as religiões. A nova era ela não é uma igreja, ela é um movimento. E a nova era, ela na verdade, ela prega que vai vir um novo líder religioso e espiritual que vai, na verdade, unir as religiões. O anticristo, para muitos, ele vai ser uma pessoa que pode ser adorada. Por exemplo, para os muçulmanos vai ser o profeta Maomé, para os cristãos o Cristo esperado, para os espíritas a reencarnação de Kardec, para os budistas a reencarnação de Buda. Então todos vão ser levados a adorar essa figura maligna que vai surgir aqui na Terra, que vai liderar um último império humano que vai existir na Terra. Daniel, na sua visão, ele viu uma pedra que caiu do céu e nos pés dessa estátua, e essa estátua caiu e foi destruída. Essa pedra é Cristo que vai reinar para sempre. Graças a Deus nós já reconhecemos a Jesus como nosso Rei. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Qual a diferença do cristão? Ele reconhece por voluntariedade, o ímpio vai reconhecer na marra, né? Todos vão ter que reconhecer porque Cristo vai voltar para reinar aqui na terra. Nós estamos, né, esperando, porque a gente já vê os sinais acontecendo. O anticristo ele vai dominar a economia da terra, está profetizado lá no livro de Apocalipse. Ele vai, na verdade, fazer uma imagem dele, e aqueles que adorarem vão receber uma marca na testa. E os que não adorarem não vão poder comprar nem vender. Então ele vai ter o domínio da economia toda. E então aquele que ficar aqui, né, ele vai, na verdade, ter que enfrentar esse império. E aqueles que quiserem testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, eles vão sofrer grande perseguição. E a Bíblia também fala do surgimento dessa falsa igreja que vai apoiar o anticristo. Vamos ver? Está lá em Apocalipse, capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, o capítulo 17. Né? O Novo Testamento ele foi escrito em grego e Apocalipse significa revelação. Foram visões que Deus deu ao apóstolo João quando estava preso na ilha de Patmos. E olha a visão que ele teve. Apocalipse 17,
Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituirão. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 taças de 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheia de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito: darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Glória a Deus. Meu querido irmão, quem é essa mulher, quem é essa besta? Essa besta é o anticristo. E o anticristo vai ter o apoio de uma falsa igreja, uma falsa religião, porque mulher na Bíblia representa a igreja, mas ela é uma prostituta que está, na verdade, rica pela sua prostituição, que vai levar os reis da terra a adorarem a besta, o anticristo. Na Bíblia, prostituição significa idolatria. Sempre que o povo de Deus adorava outros deuses, os profetas diziam que eles haviam prostituído. Então essa igreja apóstata que vai surgir vai promover a idolatria. Ela está embriagada com o sangue dos mártires, dos testemunhos, das testemunhas de Jesus Cristo. Nós sabemos que Roma perseguiu o cristianismo que nascia. Basta dizer a vocês que Paulo foi morto em Roma. Depois, com o catolicismo, aqueles que desejavam reformar a igreja, que falavam contra os desvios doutrinários, também foram duramente perseguidos. E aqueles que vão resistir ao anticristo, vão testemunhar Cristo na grande tribulação, vão ser duramente perseguidos e mortos pelo império do anticristo, que vai ter o apoio religioso, e durante um período essa falsa religião vai, de certa forma, dominar esse reino. Muitos creem que essa cidade que fala, dá-nos a entender que é Roma, porque Roma está sobre 7 colinas. Os chifres que estão sobre a besta, 10 chifres, são 10 presidentes, 10 reis, que vão dar o seu apoio à besta. Mas esse reino do anticristo terá pouca duração e será destruído pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Nós vamos voltar com Cristo para pôr fim ao império do anticristo.
nós temos que manter a nossa vida santa e aguardar a vinda de Cristo, que vai levar a sua igreja. Você não é chamado a esperar o anticristo, você é chamado a esperar Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus para resgatar a sua igreja. Eu quero deixar para você uma última palavra, que está lá no livro de Apocalipse, o capítulo 17. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10. Eu vou deixar essa palavra para você. Apocalipse 3, 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então vamos aguardar. Será que essa igreja apóstata está prestes a ser organizada? Eu acredito que sim. O Papa Francisco morreu, ele foi um Papa progressista, ele protagonizou uma polêmica muito grande quando ele disse aos padres que eles podiam dar uma bênção aos casais homossexuais. Eu nunca vi isso, teve padre, bispo dizendo que não ia dar essa bênção. Eu nunca vi um padre, um cardeal ser contra uma orientação do Papa, porque no catolicismo existe a doutrina de que o Papa é o representante de Deus na Terra e de que quando ele fala em matéria de fé e doutrina ele não erra, né? Então foi, na verdade, um episódio muito novo. E dificilmente o próximo Papa vai ser um Papa conservador que tente manter o catolicismo nas suas bases tradicionais, né? Por que eu digo que dificilmente vai ser um Papa conservador? Porque o Papa Francisco, ele indicou os cardeais que vão agora eleger o novo Papa. E 80% dos que vão eleger o Papa foram indicados por Francisco, e certamente ele indicou um homem, cardeais progressistas. Então, a gente pode estar aí presenciando um Papa que vai organizar essa falsa religião apóstata e que não vai ser só seguida pelos católicos, não, pelos evangélicos também, né? A igreja, de maneira geral, vai ser seduzida pelo anticristo e por esse falso profeta que faz seduzir as pessoas a adorarem a besta. Por que que nós falamos que esse falso profeta pode ser, né, um novo Papa? Os evangélicos não têm uma liderança mundial, né? Ali dá a entender que é em Roma, então tudo indica que pode ser, né, um Papa que vai organizar essa religião apóstata, que vai, na verdade, levar as pessoas a adorarem a besta. Vamos permanecer firmes, vamos aguardar o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.